Um áudio vazado envolvendo o ministro Flávio Dino está gerando forte repercussão em todo o país. O conteúdo da conversa surpreendeu muita gente e levantou questionamentos sobre os próximos anos da política brasileira. Segundo críticos, as declarações indicariam um projeto de poder de longo prazo, algo que, se confirmado, merece a atenção da população. Muita gente classificou o que foi dito como preocupante. Há quem diga que parece roteiro de filme, mas estamos falando de bastidores do poder em Brasília e não para por aí. Outra movimentação dentro do STF também chamou atenção. Uma decisão envolvendo o ministro Dias Toffoli foi tomada de forma estratégica e pegou muitos de surpresa. Para alguns analistas, trata-se de uma jogada bem calculada que muda o rumo de um processo importante. São dois assuntos que mexem diretamente com o cenário político nacional. Quando parece que nada mais pode surpreender vindo de Brasília, surgem novos fatos que reacendem o debate público. Você vai entender o que foi dito nesse áudio atribuído a Flávio Dino e por que isso está causando tanta repercussão e qual é o impacto real dessas declarações. Também vamos explicar o que aconteceu no caso envolvendo Dias Toffoli e por que alguns afirmam que a decisão foi tomada de forma silenciosa e estratégica. Já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as próximas análises. Agora vamos conferir primeiro a fala de Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, que comentou sobre o caso. Em seguida, vamos parar a analisar todos os detalhes. Fala vazada do Flávio Dino horroriza o país. Eu vou te mostrar agora o que foi que ele disse no escurinho. E, gente, essa reunião secreta do Supremo que foi gravada, que foi vazada para a imprensa, ela tá dando e ainda vai dar muito pano pra manga. O que eu vou te mostrar agora é algo absolutamente assustador, estarrecedor. É simplesmente um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, no escurinho de uma reunião secreta, dando vazão àquilo que existe de mais sombrio nele e naquela corte. Falando aquilo que ele realmente acredita e que é estarrecedor, é assustador. Quando ele achava que ninguém estava gravando, ninguém estava assistindo, apenas seus colegas que compartilham várias das suas ideias. Tem caso que pode ser que seja por diplomacia, por coleguismo na frente do colega, mas esse caso aqui não. Ele é surreal. O que o Flávio Dino falou está horrorizando o Brasil. E eu vou te mostrar agora não só o que ele disse, mas algumas das principais reações das pessoas nas redes sociais que dão conta de como que o Supremo simplesmente está acabando diante do povo. Olha aqui comigo a matéria do Poder 360, que vazou a reunião secreta e olha o que eles mostraram que o Dino falou. O ministro Flávio Dino começou dizendo que concordava com tudo o que foi dito, mas foi logo afirmando: essas 200 páginas do relatório da Polícia Federal sobre o Toffoli, essas 200 páginas para mim são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente Fachin. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira. E essa cadeira tem bônus e tem ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só nos bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Gente, isso aqui já chocou grande parte da imprensa e da sociedade. Vai ficar pior que eu vou te mostrar. Mas isso aqui já chocou. Porque o Dino xingando o trabalho da Polícia Federal de um lixo jurídico. Isso aqui é revoltante. 200 páginas, o que eu tenho certeza de que é um trabalho de excelência investigativo da Polícia Federal, expondo possíveis crimes praticados por um ministro do Supremo. Então isso agora é lixo jurídico. E deixa eu traduzir para vocês o que o Dino quis dizer quando ele falou para o Fachin que ele achava que Fachin deveria ter resolvido isso dentro da presidência. O que o Dino está dizendo aí com todas as letras é que o Fachin deveria ter arquivado sumariamente o relatório e não ter feito nada contra o Toffoli, na surdina. Da mesma forma como eles trataram como lixo jurídico as provas da Lava Jato contra os maiores corruptos do país. Jogaram na lata de lixo. Mas isso não é o pior. Olha agora o pior aqui comigo. Dino disse ser a favor da relatoria permanecer com Toffoli e que notava que a maioria ia ter a mesma posição. Disse que a suspeição de ministros do STF só pode ser considerada em situações extremas, como, presta atenção, em casos de pedofilia e se tiver prova, e de estupro e se tiver prova, e completou em tom corporativista. E qualquer outro pedido de arguição, eu sou o STF Futebol Clube. Gente, eu estou horrorizado com isso aqui. Horrorizado.
Vocês entenderam aqui que o Dino confessou o que ele disse do coração ali dele, do coração da profundidade da Suprema Corte Brasileira? Que na visão dele, e eu tenho certeza que outros ministros compartilham, os ministros do Supremo não são suspeitos nunca. Julgam o que quiserem, quando quiserem, como quiserem. Só seria se for caso de estupro ou pedofilia, e olha lá, hein? Com provas. Olha que absurdo completo, total. É a confissão de que eles realmente se acham acima de tudo, acima de todos, acima da Constituição, acima da lei. Eles acreditam que são deuses olimpianos que dominam o Brasil. As regras não valem para eles. Olha aqui comigo o que disse o Felipe Moura Brasil sobre isso. Flávio Dino conseguiu abrir mais um alçapão no fundo do poço do STF. Suas falas na sessão secreta sobre a situação de Dias Toffoli no caso Master simbolizam a degradação moral da corte. Fica até difícil escolher qual é a pior, a mais ilustrativa de como o corporativismo, o conchavo, o compadrio e a cumplicidade prevalecem a ética e as normas vigentes. O sigilo da reunião agrava o conteúdo das frases ditas, porque o ministro confabulava com seus pares sem saber que elas seriam vazadas à imprensa. Ali era o Flávio Dino real, das sombras do judiciário, sem qualquer verniz. Dá uma olhadinha aqui o que o Enio Viterbo falou também sobre isso. Ó. Esse aí, o Flávio Dino, é o moralizador? Esse é o ministro gênio do STF? É o debochado? O Dino completou dizendo que e qualquer outro pedido de arguição, eu sou STF Futebol Clube. Nada de Constituição, nada de princípios, nada de leis, nada de códigos, nada de processos. Ele confessou ser corporativista acima de qualquer outra coisa. O Brasil está em choque com o que está saindo do Supremo nesses últimos dias. É um esgoto sem fim. E tem muito mais de onde veio isso. Agora conta aí pra mim. O que você achou dessas falas escabrosas do Dino, hein? Ou melhor, manda aí a sua mensagem aí nos comentários pro ministro. Diz pra ele que isso aqui não é coisa de ministro. E se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro do canal para receber nossas análises exclusivas, ter resposta aos seus comentários com prioridade e faça parte dessa comunidade, porque nós, mais do que nunca como brasileiros, precisamos erguer a nossa voz para defender o nosso país contra a imoralidade, o conchavo, o arbítrio, o abuso de poder contra as liberdades e contra a corrupção. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se confirmado o teor do áudio, é algo que realmente chama atenção. A possibilidade de um ministro articular movimentos para chegar à presidência do STF em pouco tempo levanta muitos questionamentos. Mas agora vem outro ponto que também surpreende. O que está sendo divulgado na mídia sobre a reunião vazada do Supremo pode não representar nenhuma parte do que, segundo alguns analistas, realmente aconteceu nos bastidores. E é aqui que entra uma informação nova. O advogado Jefferson Checchini, que já atuou em julgamentos de grande repercussão, inclusive envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, identificou um detalhe que, segundo ele, passou despercebido pela maioria. Uma movimentação estratégica atribuída ao ministro Fachin que poucos perceberam. De acordo com Checchini, foi uma jogada cuidadosamente calculada dentro do contexto interno do Supremo. Agora confira a fala de Jefferson Checchini e entenda qual foi esse ponto que quase ninguém notou. Você sabe que o Dias Toffoli finalmente não está mais à frente do caso Master. Mas hoje eu gravo esse vídeo, ficará um pouco longo, mas é importante do início ao fim para mostrar para vocês a verdadeira face dessa decisão que os 10 ministros tomaram em conjunto de afastar o Dias Toffoli do caso Master. Em um primeiro olhar, a notícia parece maravilhosa. Toffoli deixa a relatoria do caso Master. Ministro Dias Toffoli deixa a relatoria do caso Master no STF após ter sido citado em conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Mas nem tudo que reluz é ouro. E o STF emitiu uma notinha oficial, esse é o site do STF, em conjunto dos 10 ministros concordando, comunicando com a saída do Dias Toffoli do caso Master. Só que antes de mostrar para vocês a sacanagem que está por trás disso, eu preciso explicar uma coisa. Essa saída do Toffoli da relatoria do caso Master não existe juridicamente. Ou o Toffoli, ele é suspeito, impedido, ou ele fica no caso. De repente, sair do caso sem se declarar suspeito, sem se declarar impedido e passar a relatoria para outro ministro,
O nome disso é Tribunal de Exceção. Isso não se admite em um Estado democrático de direito e viola nossa Constituição. Mas tem um motivo de terem feito isso. E a nota do STF, ninguém percebeu isso, traz esse ponto. Os 10 ministros do STF, reunidos em 12 de fevereiro, considerando o contido no processo tal, declaram não ser o caso de cabimento para arguição de suspeição. Eles dizem aqui o seguinte, que a Polícia Federal não pode pedir a suspeição de um ministro, em virtude do disposto no artigo tal. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria do caso Master e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Eles quiseram dizer aqui que todas as decisões do Dias Toffoli são legais. Isso significa que nada que derivou das decisões do Dias Toffoli é nulo. Eu explico. Prestem bem atenção nisso. Se o Dias Toffoli era incompetente para atuar no caso, por suspeição, impedimento, diretamente interessado na causa, ou seja, ele não era imparcial, tem-se aqui a violação de um princípio constitucional chamado juiz natural. Isso significa que todas as decisões desse juiz incompetente são nulas, ou seja, tudo que derivar das decisões deste ministro é nulo por derivação. Por exemplo, as buscas e apreensões que Dias Toffoli determinou, tudo acaba sendo nulo. E tudo que foi produzido dessas decisões também deveria ser declarado nulo. O que o STF fez? O STF fez o seguinte, olha só, se afastarmos o Dias Toffoli porque ele é incompetente, ou se o Dias Toffoli decidir sair do caso por qualquer impedimento, suspeição, significa que ele era incompetente, ou seja, todas as suas decisões serão declaradas nulas. Então o que a gente faz? A gente inova, a gente toma uma decisão que não tem previsão na lei e arredonda esse problema. A gente se reúne os 10 ministros, combinamos que o Dias Toffoli vai sair da relatoria e acabou. Fazemos uma notinha que tudo que ele fez foi correto. Gente, isso não existe na lei. Isso nunca existiu no Brasil. Isso foi uma saída para blindar, inclusive, o Dias Toffoli contra eventual crime de abuso de autoridade e eventual crime de responsabilidade. Se Dias Toffoli, sendo incompetente, sabendo que era incompetente, decidiu contra investigados, restringindo direitos de investigados, isso é crime de abuso de autoridade e é crime de responsabilidade, sujeitando-o a impeachment. Agora, com essa notinha do STF dizendo que não, o Dias Toffoli ele não é suspeito, ele não é impedido, tá tudo certo. Mas os 10 ministros decidiram mudar a relatoria, eles livram o Dias Toffoli de abuso de autoridade e já protegem Dias Toffoli dos pedidos de impeachment que já estão no Congresso. Eles pensam em tudo, gente. Aí, com a saída do Dias Toffoli, quem assume a relatoria é o ministro André Mendonça. Já vamos chegar nesse ponto. O que eu quero mostrar aqui é que isso daqui também viola o princípio do juiz natural. Porque você não pode, simplesmente, sem motivo, trocar o relator. E aqui não teve motivo para trocar o relator. Simplesmente os 10 ministros decidiram que o caso ia para o André Mendonça. O nome disso é Tribunal de Exceção. Isso é proibido pela Constituição. Foi uma saída que eles encontraram para trocar o relator sem complicar o Dias Toffoli. Mas a única forma que o Dias Toffoli poderia sair desse caso seria se ele se declarasse incompetente ou se o tribunal o decidisse incompetente por suspeição ou impedimento. Mas essa notinha do STF, que não parou por aí, é absurda, gente. É um tapa na cara da sociedade. Eles dizem literalmente o seguinte, ó, tá tudo errado, mas quem decide somos nós. O Dias Toffoli tá envolvido, mas ele é ministro e nós vamos blindá-lo na cara de vocês. Expressam neste ato apoio ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência. Ah, para de blá blá blá, o cara tá envolvidaço
nesse caso do Banco Master. É absurda essa nota. Mais absurdo ainda é quem assinou. Esse é outro ponto que eu queria chegar. Vejam aqui quem assinou os 10, inclusive ele, o novo relator, André Mendonça. Mas a sacanagem dessa decisão do STF não parou por aí e eu vou mostrar. Olhem isso daqui. Ministros do STF criticam o PF por investigar Dias Toffoli. Leiam isso daqui, ó. Sem autorização judicial. Prestem bem atenção nisso daqui. Isso significa que o STF vai anular tudo que a PF produziu de provas contra o Dias Toffoli. Exatamente isso. Preste atenção. Como o Dias Toffoli ele tem prerrogativa de foro, porque ele é um ministro do STF, a Polícia Federal precisaria de autorização do presidente do STF para investigar Dias Toffoli. E aí, então, o STF já está dizendo, a PF investigou o Dias Toffoli sem autorização do STF. Significa que isso é nulo. Pois bem, todas as mensagens, tudo que encontraram contra Dias Toffoli será anulado. Não tenham dúvida disso. Tudo contra Dias Toffoli está nulo, está na cara. Aí você pode dizer, mas Jeffrey, agora o relator é o André Mendonça. O André Mendonça não vai deixar isso acontecer. O André Mendonça vai fazer justiça. Não se iludam, gente. Olha aqui, André Mendonça foi o mais contundente e afirmou que não deseja isso para ninguém. Não deseja isso para ninguém. Ou seja, André Mendonça já se antecipou dizendo que a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli é nula. E ele não deseja isso para ninguém, ser investigado sem autorização judicial. Mas, Jeffrey, não é possível que você está falando isso do André Mendonça. Só um parênteses aqui, a gente já continua nesse tema. Vocês lembram que eu fiz um mandado de segurança para o Felipe Martins? Um mandado de segurança com fundamentação e prova suficiente para anular toda a farsa da trama golpista que iria beneficiar não só o Felipe Martins, mas o presidente Bolsonaro e todos os presos políticos? Pois bem, esse meu mandado de segurança caiu por sorteio com o André Mendonça em julho de 2025. Até hoje, André Mendonça está sentado nesse mandado de segurança e não decidiu. Então, calma, nós estamos lidando com seres humanos. Toffoli completa 10 anos no Supremo e ganha livro em sua homenagem. Livro escrito em conjunto por Alexandre de Moraes e André Mendonça. O livro foi coordenado pelo André Mendonça. André Mendonça, que é AGU, Dias Toffoli, que também é AGU, André Mendonça, que foi assessor direto do Dias Toffoli, quando o Dias Toffoli era o advogado-geral da União. Dias Toffoli e André Mendonça têm relação antiga e direta. André Mendonça foi assessor de Dias Toffoli e coordenou o livro em homenagem a Dias Toffoli. Então, Jeffrey, você está dizendo que o STF vai anular tudo que a PF produziu contra o Dias Toffoli? Sim, isso vai acontecer. E por quê? Para blindar o Dias Toffoli? Não só para blindar o Dias Toffoli, mas também para blindar o Alexandre de Moraes, que também apareceu no celular do Vorcaro. PF prepara envio de relatório sobre ligação entre Moraes e Master. A saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes, Malu Gaspar, O Globo. Ministro Alexandre de Moraes também é citado no material apreendido pela PF e deve ser alvo de outro relatório. Ou seja, todo o terreno já está preparado para anular tudo que tem aparecido no celular de Vorcaro contra os iluministros intocáveis do STF. Eu não queria dizer isso, mas infelizmente André Mendonça também assinou a cartinha de apoio ao Dias Toffoli e também criticou o trabalho da Polícia Federal. Gente, não há outra saída para o Brasil senão um novo Congresso Nacional. Só um novo Congresso Nacional. O impeachment desses ministros.
com uma reforma séria do sistema de justiça, pode resolver essa injustiça que nós estamos vivendo no Brasil. A justiça brasileira virou uma grande sacanagem e isso precisa ter um fim. Por trás dessa saída do Dias Toffoli, tem todo esse terreno preparado para blindar Dias Toffoli contra impeachment, irresponsabilização por abuso de autoridade e anular tudo que foi produzido contra Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Essa é a verdade. Infelizmente, não dá para confiar que André Mendonça vai salvar o Brasil. Pelo contrário, eu acredito que já está tudo combinado. A esperança do Brasil é um Congresso Nacional de verdade, honesto, com coragem. Só o povo pode retomar o poder e salvar o Brasil. Não vamos perder as esperanças. Existem ainda homens nesse Brasil que têm coragem de enfrentar essa tirania. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço. Pois é, quando a gente pensa no judiciário, imagina uma Suprema Corte que deveria, acima de tudo, defender a Constituição e garantir equilíbrio nas decisões. A própria imagem da justiça simboliza isso, olhos vendados e a balança nas mãos, ou seja, imparcialidade. Mas o debate que tem surgido no Brasil é justamente sobre isso, imparcialidade. Durante um julgamento importante, o próximo ministro Luiz Fux mencionou estudos internacionais que avaliam o nível de ativismo judicial em diversos países. Esse tipo de levantamento sempre gera discussão, porque coloca o Brasil no centro de um debate delicado sobre interferência do judiciário em temas políticos. E essa discussão não é nova. Há algum tempo, o ministro Dias Toffoli comentou em um evento internacional que o Brasil vive algo próximo de um semipresidencialismo informal, referindo-se ao protagonismo do judiciário nas decisões nacionais. A fala repercutiu justamente porque reforça a percepção de que o STF ganhou um papel cada vez mais central na condução do país. Outras declarações públicas de ministros também alimentaram esse debate, quando integrantes da própria corte fazem afirmações políticas em eventos ou palestras. Parte da população interpreta isso como sinal de posicionamento. E é aí que entra o ponto que gerou toda essa repercussão recente, o áudio atribuído a Flávio Dino. Se confirmado o conteúdo divulgado, a fala sugere uma projeção de longo prazo dentro do próprio Supremo. Algo que, de dentro da lógica institucional, segue a tradição de antiguidade da presidência da Corte. Ainda assim, a maneira como foi exposto gerou questionamentos e críticas. Hoje, Alexandre de Moraes se aproxima da presidência do STF conforme a regra interna de sucessão por tempos de casa. Depois, naturalmente, outros ministros assumem na sequência. Isso faz parte da estrutura da corte. O que parte da população questiona é o peso político que essa função passou a ter nos últimos anos. Muitos observam que decisões do STF têm tido impacto direto no cenário político nacional. E isso gera a percepção de que o judiciário ocupa um espaço cada vez maior nas discussões que antes ficavam restritas ao executivo e ao legislativo. Outro ponto que chamou atenção foi a posição de André Mendonça na reunião vazada. Ele teria defendido que não haveria elementos suficientes para determinadas conclusões, destacando que conversas pontuais não caracterizam por si só irregularidade. Essa postura dividiu muitas opiniões. Há também frustração por parte de eleitores que esperavam uma atuação diferente dos ministros indicados no governo anterior. Mas é importante lembrar que, uma vez no Supremo, o ministro não representa quem o indicou. Ele passa a ter mandato constitucional independente. No fim das contas, o debate maior que surge é sobre equilíbrio entre os poderes. Alguns defendem mobilização popular como caminho. Outros acreditam que mudanças institucionais só acontecem com renovação no Congresso Nacional, já que cabe ao Senado, por exemplo, processar pedidos de impeachment contra ministros do STF. Seja qual for a visão, uma coisa é certa: qualquer transformação estrutural é lenta e depende de processo democrático, planejamento político e participação consciente da sociedade. O cenário brasileiro é complexo, envolve judiciário, legislativo, executivo, instituições de controle e opinião pública. E o mais importante é que o debate começa com informação, responsabilidade e dentro das regras democráticas. Se você quer continuar acompanhando análises como essa, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. O debate é fundamental, mas ele precisa ser feito com atenção aos fatores e responsabilidade. Conta tudo junto.